volta com a 4ª temporada do podcast Os Nossos, conversas sobre relações e conflitos familiares, gravando aqui no Espaço Compasso Colep. Eu sou a Dora, fundadora do app Os Nossos, estou aqui com a Luciana e a Renata, as minhas sócias. Sejam muito bem-vindas. Oiê. Essa 4ª temporada do podcast trata de temas recorrentes no direito de família. Sabe aqueles campeões de audiência? Hoje a gente vai falar sobre herança e partilha, temas que trazem muitas dúvidas e são super importantes. Então, se você tem bens a partilhar ou herança a receber, ou só quer saber mais sobre esse tema, esse episódio é para você. É importante a gente lembrar que esse podcast não dá orientação jurídica para o seu caso específico. A gente fala em termos gerais, cita a legislação, as decisões dos tribunais superiores e por aí vai. Se você tem uma questão sobre isso, procure um advogado. Vamos lá. Bem-vindas, Luciana e Renata. Oiê. Como que a gente pode definir ou diferenciar herança e partilha? Bom, você sabe que parece tudo a mesma coisa, né? Mas não é. Às vezes as pessoas usam até isso como sinônimo, mas também não é. Acho que a gente pode pensar a herança como o conjunto de coisas. Ativos, passivos, ou seja, bens, dívidas, direitos, deveres, que a pessoa deixa quando ela falece. Então, esse bolo de coisa, pensar mesmo num pacote, numa cesta de coisas, que fica tudo ali, isso é a herança. A partilha, pensando nesse aspecto aqui, ela é o momento em que essas coisas vão ser divididas. E a gente está falando aqui da partilha dessas coisas que são a herança. Mas a partilha pode acontecer também em outras situações. Quando eu vou dividir, por exemplo, um patrimônio comum, decorrente de um casamento, ou de uma união, alguma coisa, isso também é uma partilha. Mas nesse momento a gente vai falar aqui da partilha que está ligada à herança, né? Então acho que a gente pode pensar a herança como o bolo, como a cesta, e a partilha, o ato de dividir essas coisas. Sabe aquela história de quando você pede para criança, você tem que aprender a dividir? Todo mundo precisa aprender a dividir. Tem gente que não aprende. Então, a partilha vai ser esse ato, a hora que a gente vai dividir o que essa pessoa deixou quando ela faleceu, ou vamos dividir, no caso de um divórcio, os bens que foram adquiridos, bens e direitos Sim, e dívidas que foram adquiridos na constância do casamento ou da união estável. Acho que é legal pensar nisso, porque as pessoas, em geral, sempre pensam no lado bom, né? No bem, no ativo, na coisa que... Mas nunca pensa naquilo que é do passivo, da obrigação, do que ficou também de responsabilidade. Então, quando a gente pensa a herança, tem que pensar nesse todo mesmo. Positivo ou negativo, do mais e do menos. Exatamente. Acho que, para resumir, a gente pode pensar que se pode partilhar os bens em função de um divórcio, por exemplo, né, do regime de bens do casamento, ou pode haver uma partilha em função da herança quando uma pessoa morre. É isso. Faz sentido? Faz todo sentido. Muito bom. Em que situações que vai haver partilha em função da herança? Né? Qual é a situação fática que gera essa divisão, né, dos bens? Eu acho que a gente está falando aí do ato do falecimento em si, né? Então, a partir do momento que a pessoa falece, ficam as obrigações, os direitos, os deveres, e eu crio essa massa e eu preciso fazer essa divisão que é a partilha. Aí, a primeira coisa que eu acho que a gente pode pensar é assim, e aí, Dora, que você falou, né, da situação fática, realmente, no caso da sucessão, que a gente fala causa-mortes, ou seja, por causa da morte, então acho que isso ajuda a entender. O ato, a situação fática é o falecimento, né? Aconteceu isso, a gente precisa pensar, primeira coisa, qual é essa caixa? Então, quais são essas coisas que vão para dentro dessa cesta? Uma segunda coisa, que é, quem é que vai participar disso? Quem é que se habilita para receber essas coisas? E terceiro, como é que essas coisas vão ser divididas? Então, às vezes, as coisas ficam todas misturadas numa pergunta só. Como é que vai ser a partilha? Vamos pensar por parte. O que é que a gente tem? Quem vai participar? E como que essas pessoas vão participar? Eu acho que se a gente organizar o raciocínio assim, vai ficar mais fácil de compreender, né? E você falou uma coisa que me chamou muita atenção,
que é essa história do tipo partilhar. Então, quer dizer que no caso do falecimento, né? Metade, se tem 2 pessoas, 3. O carro é de nós 3, um terço, um terço, um terço. A fazenda é um terço, um terço, um terço. Essa é a coisa que mais me chama atenção. Principalmente até no divórcio. Que assim, nossa, então quer dizer que eu tenho metade dessa casa, metade... Não. Que aí nós vamos para essa cesta. Foi ótimo que você falou. Você tem esse bolo, que a gente chama de Monte Mor, que vai ser dividido. Aí a gente vai ter que aprender como que vai dividir com o outro. Porque aí você pode individualizar, enfim. Essa é a parte mais gostosa, né? Tanto da sucessão quanto da partilha, porque se dá para acomodar, quando dá para acomodar. E como a Renata falou, lembrando sempre que tem as dívidas também, né? Eu ia fazer essa pergunta. Então, nesse balaio, a gente tem o mais, o menos. Dentro deste balaio, o menos vai ser comido por este mais. E o que sobrar é o que vai ser partilhado, no caso da herança, por exemplo, né? O menos seria as dívidas, por exemplo. Sim, o menos que é o que tudo que é negativo, que acho que a Lu tá usando isso como se tivesse um sinal de positivo para aquilo que acresce na cesta. E um sinal de negativo, aquilo que tem que ser tirado da cesta. Não, e eu não sei se eu vou complicar aqui a situação, mas, por exemplo, um casal que tem um apartamento que está financiado. Sim, perfeito. Isso é um ativo clássico, né? Então a gente vai ter que pensar como que vai fazer. Aí tem toda uma dinâmica que não vamos entrar agora, mas isso é importante, porque não é um apartamento. Eu tenho um apartamento de 5 milhões, só paguei 100 mil. Você tem uma dívida de 4.900, né? Nesse ponto, como a gente está falando aqui, o nosso foco é a herança, né? Da partilha que decorre da situação fática à morte. Então, acho que esse é o desenho do nosso episódio hoje. Nesse ponto, você tem uma coisa boa, pensando o que a gente pode tirar de bom nessa situação. Sei que você vai falar. É que quando a gente está falando de um imóvel financiado e a pessoa falece, em geral, existe um seguro que cobre esse financiamento. Então, e aí a situação é menos pior do que na situação do divórcio, né? Porque aí você tem geralmente, quitação, né? e tal. Então, em geral, a própria segurança do banco, em geral, os financiamentos têm sempre um seguro embutido. E eu vou aproveitar esse gancho e vou falar uma coisa que é super importante. Os herdeiros, que a gente depois vai falar quem são, fica assim, nossa, mas tem muita dívida. Será que eu vou ter que pagar as dívidas do meu pai ou da minha mãe? Não. Assim, essa cesta, ela vai se diluir, né? Esses bens vão pagar sobre essa dívida. O máximo que vai acontecer é a pessoa não receber nada. Receber dívidas, ela não vai receber. Então, acho que esse é o maior... Eu tenho só um complemento aqui, que é assim, upgrade, vamos agora pro avançado, né? Que é só uma coisa. Não paga a dívida se tiver tudo na pessoa física. Se você receber cotas de uma sociedade, você puser o pezinho lá dentro dessa sociedade e lá você descobrir que tem uma dívida gigantona, maior do que a herança... Dançou. Por quê? Porque a responsabilidade não tem a ver com a herança, tem a ver com o fato de que você se tornou sócio. Né? Então, é muito importante, porque também é uma onda das pessoas saírem criando sociedades, não sei o quê, não sei o que lá. Assim, quando se der o evento, a situação fática, que procure um advogado. Procure um advogado para entender também como é que está a situação, porque também vai se repetindo aquela história de que assim, as dívidas serão pagas até as forças da herança. É verdade. É verdade para 99% dos casos. Se você tiver uma participação societária, receber essa participação, se tornar sócio, você vai se tornar responsável pelas dívidas que estavam ali pelo fato de ser sócio. Ou seja, até o limite da herança no caso da pessoa física. Se for pessoa jurídica, pode ir além do limite da herança. Exato. Rê, você falou das pessoas que podem receber a herança, e aí você falou do como. Você pode explicar o que significa esse como? Sim, o como que eu pensei quando falei isso, quis dizer da ordem. Né? Porque se a gente diz assim, quem são herdeiros pela nossa legislação? A gente vai precisar pensar primeiro, nem vou falar ainda nesse momento de necessário, não necessário, mas vamos só pensar assim, quem são os herdeiros? Quem pode ser o herdeiro de uma outra pessoa? Então, a primeira coisa, descendentes.
Quem são descendentes? Filhos, netos, bisnetos, trisnetos, tetaranetos, tal. Nunca vi, só vi até bisneto no máximo, mas essa é a ordem. Depois, ascendentes. Pai, avô, bisavô, trisavô, tarará. Ponto. Depois, a gente tem o papel dos cônjuges e companheiros. Também tem uma super discussão sobre isso, mas nesse nível de conversa, são herdeiros. Quem mais? Colaterais. Quem são os colaterais? Irmãos, tios, primos, sobrinhos. Né? Agora, todo mundo é chamado ao mesmo tempo para receber essa herança? Não. Imagina que confusão seria. Quem chegar primeiro pega. Não dá, né? Tem que ter uma ordem. Tem que ser assim, quem é que vai... É igual entrar no avião. Grupo 1, grupo 2, prioridades, não sei o quê. Mais ou menos isso. Pode pensar que os herdeiros estão todos ali esperando para entrar no avião. Para embarcar. E a nossa legislação estabelece a ordem de como é que essas pessoas vão ser chamadas. Então, quem são os primeiros a serem chamados? Os descendentes junto com o cônjuge, companheiro. Depois, não tem descendentes, então eu vou para os ascendentes, junto com o cônjuge, companheiro. Não tenho nem descendente, nem ascendente, então cônjuge, companheiro. Aí depois é que eu vou pensar nos colaterais. E dentro disso, tem pessoas que são obrigatoriamente, não podem ficar de fora desse avião. Tem passageiros que tem que entrar, e tem outros que podem ficar de fora do avião. Então, aí é para um outro momento da conversa para a gente fazer essa diferença. Mas quando eu falo como, eu estou dizendo em que ordem que essas pessoas vão ser chamadas, e paralelamente a isso qual é o pedaço que cada um vai ter desse bolo, né? Muito bom. Eu ia fazer a pergunta se a dívida também entra, mas a Luciana já antecipou, porque hoje ela está adivinhando os meus pensamentos. Então, eu vou passar para a próxima. Então, estava falando um pouco dos herdeiros, né? Quem tem direito à herança e quem não tem, você já explicou um pouco aí quem são os herdeiros, e depois a gente detalha quem obrigatoriamente entra no avião. Todos querem entrar, né? Mas todo mundo. Em geral não tem lugar para todos. Depende. Se for um Boeing, todo mundo quer. Se for daquele dia, ele fica tá caindo, ninguém quer. Né? Eu ia dizer que se a gente pensar, né, que é só uma brincadeira, né? Porque não vai ser, se o autor da herança for o dono, enfim, o dono da companhia ou o dono do avião, não sei o que, ele pode escolher também quem vai entrar, quem não vai entrar, como vai ser, como não vai ser. Bom, a gente está falando aqui sobre herança e deve ter gente pensando, mas e o tal do inventário? Bom, usando aí a analogia que a gente estava falando, inventário, apertem os cintos. Que vai rolar uma turbulência. Por quê? Porque ninguém aprendeu a dividir. Eu comecei a falar. Porque ninguém aprendeu a dividir. Sabe aquela história? Vamos dividir. Você tem que aprender a dividir com o seu amiguinho. Aí depois tem que aprender a dividir com o irmão, o que é mais difícil, porque aí tem um monte de sentimentos. E aí é uma bagunça. Eu acho que tem uma questão que é assim, primeiro, as pessoas são obrigadas pela nossa legislação hoje em dia a resolver essas coisas ainda num momento muito próximo da perda da pessoa. Né? Então, as pessoas estão lá tendo que lidar com a sua dor, não sabendo nem direito, às vezes, como é que a coisa vai funcionar, e precisam resolver coisas objetivas, práticas. Até acho que a gente devia pensar um pouco sobre isso e criar um prazo um pouco mais esticado, porque... Por quê, né? Assim, tudo logo após a morte, né? Você tem que abrir o inventário até 60 dias. Então, puxa, assim, é bem complicado. Segundo, você traz para o inventário muitas vezes as expectativas de uma vida inteira. Às vezes, quando você... E aí você tem várias situações, né? Então, você tem, muitas vezes, filhos que não foram reconhecidos ou trazidos para a família. E aí, no momento do inventário, é o momento em que a pessoa se faz presente. E aí, traz toda aquela dor do passado. É que eu acho que é um turbilhão de sentimentos, né? Inclusive, por exemplo, essas pessoas que estão num processo de doença longa. Então, tem sempre o filho que cuidou, o filho que não cuidou. O filho que não cuidou apareceu na última semana, ficou uma semana lá varada e acha que tem direito igual ao outro. E aí, então é essa história, assim. A Rê falou perfeito. Expectativas 1000
sobre aquela cesta, como que aquela cesta vai ser dividida. E todo mundo tem a sua ideia de justo, né? Ai, Então, adoro. assim, o que é o justo? Porque, Bem não complexo. é justo isso, não é justo. E aí eu acho que a primeira coisa que as pessoas, para poderem, quando eu falo apertem os cintos, assim, para entrar no inventário, acho que a primeira coisa é lembrar, assim, quem você é, que momento é aquele, de quem vocês estão falando e por que vocês estão falando. Então, primeiro, se tem algo para conversar e para dividir, isso já é uma ótima coisa. Porque acho que é também importante lembrar que, assim, ninguém tem obrigação de deixar a herança para ninguém, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto... Tem que comemorar. Ai, que bom, o papai deixou um imóvel. E celebrar isso para poder dividir. Não tipo, só deixou um. Porque tem essa, só deixou um. Como que a gente vai dividir? Não, e lembrar que a pessoa que deixou, ela também tinha o poder de fazer diferente. De prestigiar alguém, de remunerar alguém que foi generoso com ela em vida. Enfim, nem todas as pessoas e quando eu falo isso, estou falando de um testamento. Nem todo mundo conhece o testamento, nem todo mundo pode fazer um testamento, mas é importante lembrar que, assim, às vezes você vai para um inventário ali com uma expectativa, e daí tem um testamento, aí o testamento não fala exatamente o que você gostaria de ouvir, mas, assim, lembra quem é o senhor daquela situação, né? Acho que primeiro respeitar a autonomia de quem estava ali, deixou menos para você. Bem, você não acha justo? Ok, mas a herança não era sua. Deixa a pessoa deixar como ela quiser. E outra coisa, não tem não sei, eu esse penso negócio assim. de filme americano, sabe? O que do filme americano? Filme Exatamente. americano, Vamos ler o assim, testamento. Vamos ler o testamento e olha, você não vai receber nada, você vai receber tudo. Aqui, o direito brasileiro tem umas regras bem claras do que vai receber, quer dizer, quem pode receber, que é aquilo que a gente ainda vai falar, né? Mas até quanto pode, até... É isso do filme, acho que é porque a cultura americana testa muito, né? Eles fazem muito testamento e no Brasil não se faz tanto, né? Agora acho que se faz mais, né? Depois da pandemia, se faz, mas aumentou testamento muito. É mas coisa também cara, né? Hoje em dia custa acho que uns 3 2 mil, quase 3 mil reais para fazer um testamento. O que você paga para o cartório. Entendi. Que você, a rigor, não precisa de um advogado para fazer um testamento, certo? Mas Você as precisa de custas duas do cartório... testemunhas e Que cartório. vai ser uma escritura de testamento que tem uma solenidade. Entendi. Enfim, e aí eles cobram, é caro. Então... Aí, se você quiser contratar um advogado para te ajudar a organizar esse como as pessoas vão participar, aí a gente tem honorários advocatícios, cada Entendi. um sabe do seu, né? Tá. Voltando um pouco no que você falou, Renata, sobre a herança ser da pessoa que faleceu, né? A gente aprende essa frase, né, na faculdade de Direito, né? Não existe herança de pessoa viva. E é impressionante como a gente precisa repetir isso no dia a dia para os clientes, né? Ou até para alguns amigos, enfim. Porque a gente vê, às vezes, os filhos adultos, né? Principalmente a partir dos 50 anos, questionando os gastos que os pais têm em vida, ou o pai ou a mãe, né, ou o casal, se os dois estiverem vivos, em função da herança que vai vir depois. Como se a herança já fosse ali posta naquele momento com os pais vivos, ou com um dos dois, né? E como se eles não pudessem gastar os seus bens, seja em dinheiro, ou seja a sua propriedade, ou fazer doação, enfim. Como se eles não tivessem a liberdade em relação ao próprio patrimônio, porque precisa preservar isso para os filhos, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco essa frase, né? Não existe herança de pessoa viva e até em relação ao respeito que essas pessoas têm para um patrimônio que ainda não é deles, né? Dos filhos, quero dizer. Vocês veem essa situação, até uma preocupação, tem até uma preocupação também no sentido positivo de que os pais possam ter autonomia financeira até o fim da vida, né? Isso é super importante. Mas também olhando essa herança que ainda não é deles, né? Ainda não foi, a pessoa tá viva. Olha, é assim, ó. A gente tem a mania de falar que quando entra dinheiro, vira... Se você conhece a pessoa quando tem dinheiro na mesa, né? Os meus pais gostavam de falar o seguinte, olha, o que eu vou deixar de herança para vocês é cultura, né? Sempre falaram isso pro meu irmão. Oportunidade, educação. Cultura, etc. A gente anda numa onda que assim, não, mas eu preciso... Já escutei de cliente, não, mas eu preciso deixar um apartamento pro meu filho. Não, não precisa, né? Eu acho que nem precisa nem deve, justamente, vamos gastar esse dinheiro, né? Vai viajar. A pessoa trabalhou... Eu acho que isso acontece muito. Vou pegar esse gancho para dizer o seguinte. Quando as pessoas estão se separando, falam assim, então, em vez de a gente partilhar,
esse bem, no caso de divórcio, vamos deixar para o nosso filho? Eu sou a primeira a falar, não. Senhor. Vocês trabalharam 15, 20, 30 anos para conseguir este patrimônio. Resolver deixar para criança, adolescente ou mais velho, não. Obrigado, pai e mãe, que falaram que eu era da cultura. Dê a cultura para o seu filho poder caminhar Nossa, eu tô com um pelas caso próprias exatamente assim. pernas. Não, e A outra, divergência é porque a mãe quer fazer a doação antes de fazer a partilha pelo divórcio. E o Então, pai mas é que essa é a solução. não quer. Não, Mas, e aí- Dora, é uma solução, desculpa, mas assim, porca, entre aspas, porque vira fácil. Ah, então não vai ser seu? Porque assim, é tirar do outro para dar para um terceiro que ainda não tem direito, como você falou. Não é herança viva. Vou fazer um outro contraponto. Um outro contraponto não, vou fazer um contraponto. Que é o seguinte, muitas vezes, isso acontece que você está contando, por quê? Já sei até o que você vai ainda com a É muita não sintonia sei. aqui entre as três. Não. Com a dor do divórcio, porque aí é o seguinte, tá? Vou me divorciar, isso que eu construí aqui, vou dividir. Aí meu marido, minha esposa vai se casar de novo, vai ter um outro filho e lá no futuro ele vai receber um pedaço daquilo que eu construí. Então, eu acho que a primeira coisa assim, esse casal já amealhou o suficiente para sustentar a si e ao filho até o final da faculdade? Amealhou, traduzindo? Amealhou, guardou, adquiriu, juntou. Porque assim, eu acho que você só pode ou só deve, numa situação padrão, pensar em doar alguma coisa para o seu filho se você já tem dinheiro suficiente para manter a vida dele até o final da faculdade. Porque é muito simples, né? Dizer assim, não, vamos doar o nosso patrimônio para o nosso filho, aí você paga a pensão para sustentar o nosso filho. Nesse caso, o filho nem precisa, porque já tem autonomia financeira, são formados. Isso aí tá cheirando aquela história. Já que não vai ser só meu, e eu não quero que você fique, vamos doar para essa terceira pessoa, para você não ter direito a isto. Ou, isso como a Renata falou, vai ter um outro filho, vai ter que dividir, etc. Mas o que você falou é super importante. Gente, nós estamos vivendo até os 90, 100 anos. A gente vai precisar de mais cuidados. Não, mais cuidados. E assim, começa desde de medicamentos e fralda até cuidadores. E outra, doa a sua parte. Quer doar a sua parte, pode doar. Num regime de comunhão parcial, doa a sua parte. O outro faz com a parte dele o que ele quer. Perfeito. Então, não adianta também ele querer exigir, numa situação de uma composição, algo que você não vai obter nem se fizer uma novena para o juiz do seu caso, entendeu? Perfeito. Não, e de novo, a melhor herança é você dar ferramentas para o seu filho, para ele poder fazer o seu patrimônio, né? Porque foi o que você falou. Gente, a gente vai doar tudo ou fica esperando o outro, eu vou ficar aqui esperando ele morrer, porque aí eu vou herdar. Não, deixa a pessoa viajar. Se a pessoa não estiver viajando, que ela possa cuidar de si própria, se manter bem, né? Se não é para viajar, é para você ter conforto. E se sobrar, que bom que sobrou, mas não tem que ficar nessa expectativa. O ideal, se a gente pudesse escolher o dia da morte, o ideal seria... Não, eu não quero. Não, seria que... Não sei eu se eu quero quero uma ansiedade. Não. Vamos ver quais são as opções. O que ela vai sugerir? Eu vou sugerir o seguinte, que isso acontecesse no dia que você gasta o último centavo do seu dinheiro. Nem falta, nem sobra. Então, seria uma o conta ideal. justa. Uma conta justa. Só que a gente não tem esse poder. Ainda mais que eu quero ter bastante dinheiro e quero... Já pensou, vou ter um Highlander. Mas tô dizendo o seguinte, tô dizendo isso porque assim, é um raciocínio de que assim, acho que a gente não pode nem interferir em como a pessoa vai gastar o dinheiro dela, pensando que não quero que gaste, eu quero que fique para mim. Mas, de outro lado, a pessoa também ela tem que entender que a autonomia anda junto com responsabilidade. Se eu quero gastar todo o meu dinheiro hoje, eu preciso entender que amanhã, de repente, eu vou precisar de alguma coisa, eu não vou ter. Como eu vou viver? Porque aí a minha família, tudo bem que eu tenho lá a previsão de auxílio, de alimentos, mas para o sustento, a minha família pode também escolher não cuidar de mim no padrão que eu gostaria de ter. Então, tem um mix de coisas, né? Mas pensando especificamente nesse ponto que você falou, nos herdeiros que ficam ali
urubuzando o patrimônio E às alheio. vezes vigiando Não, gente. os gastos que os pais fica têm. torcendo pro pai morrer. Olha que coisa horrorosa. Não, e às vezes querem controlar os gastos dos pais de diferentes maneiras, pensando nessa herança Posso que te não falar, existe, isso né? é A pessoa tá super viva. comum, ainda mais Sim. quando tem assim. O pai já faleceu, aí a mãe tá viva, aí tem o filho que se aproxima mais da mãe, os outros irmãos ficam bravos porque este que está administrando o patrimônio da mãe não está dando conforto para ela, porque ele quer receber. Porque é isso que a gente recebe. Ele quer receber mais, ou ele vai gastar mais, ou ela. Aí não adianta nem que ele vai gastar mais, porque ele tem um limite. Ah, mas aí a mãe dá tudo pro caçulinha. Enfim, olha, é uma. Essa é a hora de. Põe o cinto, não dá. Aquele só cinto assim não adianta, tem que colocar aquele O de 3 pontos. cruzado de 10 isso pontas. mesmo. Agora, a gente tá falando. Enfim, é um papo que dá pra. Sim. A gente tá falando aqui de sucessão e eu fiquei pensando também alguns mal-entendidos que a gente escuta dos clientes em relação a pessoa que tem um primeiro casamento, um segundo casamento, as ilusões que estão por aí sobre se são ou se não são herdeiros quando o casamento acaba. Então, Sim. só para situar, que a gente tá falando de sucessão e a gente vai entrar no casamento, né, no divórcio, só para contextualizar. Ok. Que tem alguns mal-entendidos que eu queria que vocês comentassem sobre, com o fim do casamento, como fica a questão sucessória, se é que ela fica, né? Bom, posso falar? Pode, por favor. Então é assim. Você é casado com alguém e você está criando um patrimônio. Até o pessoal gosta de chamar de mancomunhão, né? Isso é um... Juridiquês. Juridiquês, né? Por que é mancomunhão? Porque Mão comum. é mão comum. Construindo Fizeram juntos. Mesmo que tenha aquele que um que trabalha e outro que toma conta. Enfim, construíram juntos. Até a lei aquele fala, esforço patrimônio. comum, né? Esforço comum. Independentemente de qual é o esforço. Perfeito. Estão juntos e fizeram este patrimônio. Então, este bolo que a Renata falou, este Montemor, nós vamos dividir. O que mantém isso junto? O vínculo do casamento. Então, só existe este porque você é casado. Então, a hora que você dissolve esse vínculo, que é, hoje em dia, o divórcio, você vai ter que dividir isso. Às vezes não vai ser 50, 50, o ideal 50, 50, pode ser 60, 40. Então, dividiu, acabou. O que essas duas pessoas vão receber futuramente dos seus pais, não tem mais esse vínculo, porque esse casamento não existe. Então, E nem entre elas. E nem, nem na, entre nem na elas. sucessão Então de é o um de outro. seguinte, a família é só do outro. Você não vai herdar porque o seu ex-sogro deixou alguma coisa pro seu marido. E aí a gente vai ter que entrar em regime de bens. Mas, Eu acho que enfim, só assim, mas é assim, resumindo, você tá falando só recebe quem tem efetivamente direito ligado àquela relação. Então é o seguinte, se eu sou filho, eu recebo. Nora, talvez, dependendo do da regime situação, de mas sim. se eu sou ex-nora, Mas não. nunca pelo vínculo da sucessão. A pessoa, ela pode até se beneficiar do patrimônio que a família do cônjuge deixou de herança por força do regime de bens dela. Sim, mas Por exemplo, nunca assim, o meu pelo sogro vínculo me de ama. sucessão Eu espero direta. que ele me deixe um pouquinho. Quem sabe? Quem não te ama, Luciana? Quem Por sabe? favor. Aí eu vou ser O recado está beneficiar. dado. Vou mandar ele assistir esse episódio. Tem que fazer o seguinte: ele tem que deixar especificamente. Eu adoro brincar, horrível. Eu faço essas brincadeiras e já pediram para não brincar. Quando eu vou dar esse exemplo, eu Então falo não assim: brinque. não. Fica assim: você pode deixar para sua advogada predileta. Entendeu? Que no caso é a nora. Não, mas enfim, você pode deixar para quem você quiser, né? Uma parte desse patrimônio que a gente vai falar. Eu acho que só Mas- assim, resumindo, o que você falou é o seguinte. Eu fui longe, a desculpa. partilha de bens em função do casamento, né? Então, do fim do casamento. Né? Então, há o divórcio, há uma partilha em função do regime de casamento. A Correto. divisão do que Divisão. aquele casal Isso. construiu. Aí você vai dividir. Isso. Ótimo. E o que você está enfatizando é o vínculo que geraria, que colocaria a pessoa como herdeira, acabou. Acabou. Sim. Então, ela não é mais herdeira. Do marido, Nem do né? ex-marido, nem de ninguém da sogro, família da desse sogra. ex-marido. Não, Não. mas aí o que eu tô dizendo assim, ela não é mais herdeira do ex-marido ou da ex-mulher. Pela ok? lei. Pela lei, ok.
eu posso deixar no meu testamento, a pessoa foi muito importante para mim, eu quero privilegiar, tudo bem. Aí é uma disposição. Agora, quando você fala e nem dos parentes e tal, ela nunca foi herdeira dos parentes do marido. Sim. Nunca. Eu me coloquei mal. Ainda quando a gente está falando da comunhão universal, o herdeiro é o filho, só que ele recebe, e aí pela comunhão universal isso se torna comum. Agora, tem uma coisa que é muito... É o vínculo. Sim. Tanto de sangue quanto de contrato, porque é o casamento. Agora, tem uma coisa muito interessante que ouvindo vocês falarem, acho que vale a pena pensar, que é o seguinte, é muito comum os testamentos privilegiando o marido privilegiando a esposa o marido, a esposa o marido o marido, enfim. Por quê? Porque há um receio justamente de quando um deles falece, como eu tenho que distribuir uma parte disso para os filhos, para os herdeiros, enfim, que eu tente manter o máximo de patrimônio nesse núcleo para sustentar um e outro até o fim da vida dos dois, né? Quando a gente faz esse testamento, normalmente você está num bom momento, você está casada, amando demais a pessoa. E normalmente o que você faz? Você pega um pedaço daquilo que você poderia deixar para qualquer pessoa e deixa para a sua esposa ou para o seu esposo. Que já é herdeiro. Aí, na minha visão... Nem sempre herdeiro. Vamos falar nem sempre herdeiro. Depende do regime de bens, tá? É verdade assim. Na verdade é assim, gente. Ele é herdeiro, mas a ordem em que ele vai participar depende do regime de bens. Tá? Mas nesse caso que a gente está falando, o que você quis dizer... eu quero aumentar a parte. Na verdade, assim, eles construíram este bolo, metade do bolo é do homem, metade de um, metade do bolo é de outro. Então, ele é meio dessa parte. Então, essa parte, você pode cortar de novo, de modo que esta pessoa vai ficar com 75... Né? Uhum. Mas é que eu não quero entrar nisso. O que eu quero entrar é o seguinte: quando eu estou dando para minha esposa ou para o meu esposo algo além do que ele já receberia, eu estou tirando daquela parte que poderia deixar para qualquer um. É muito importante que no testamento eu deixe claro que isso está vinculado ao vínculo do casamento. Porque se eu estou deixando para a pessoa, eu poderia deixar para qualquer pessoa. E se eu não refizer o meu testamento, aí me divorciei, por exemplo, aí eu não quero mais que a pessoa receba. E aí você esqueceu que você fez esse testamento. Ou então eu tive um acidente. Então, assim, você concorda que se você estipula no testamento que eu estou deixando para fulana de tal, a parte disponível, se eu não especificar que eu estou fazendo isso em função do vínculo do casamento, quando eu me divorciar, eu rompo o direito da pessoa como herdeiro necessário, mas não como aquilo que eu deixei a mais. Pelo testamento. Pelo testamento. Então, isso, assim, parece uma coisa um pouquinho do além, mas é importante. Muda completamente, tem que ter um advogado fazendo esse testamento, porque às vezes a pessoa do cartório não vai se atentar ou chamar atenção para isso. Então, assim, enquanto esposa, eu gostaria, mas se ela se não for mais minha esposa... E uma coisa interessante, né, Lu, Dora, é que assim, a gente pode fazer quantos testamentos a gente quiser ao longo da vida. A questão é que você faz um testamento não pensando que você vai ter tempo de fazer outro. Porque também você não fica o tempo inteiro pensando nisso. Então, eu sempre recomendo, a gente tem que pensar num testamento como se fosse a única oportunidade que eu tenho para fazer. Se por alguma razão a vida mudou, tem situações em que os próprios fatos acabam gerando alteração no testamento, enfim, eu tiver uma oportunidade de fazer outro, ótimo, perfeito. Mas eu não posso contar com o fato de que eu vou ter a oportunidade de fazer um outro. Né? Depois eu mudo. A próxima pergunta era sobre testamento. Hoje elas estão adivinhando tudo. Ponto para nós. Então, eu queria saber um pouquinho sobre a liberdade pela legislação brasileira para testar. Né? O que a legislação prevê sobre isso? Existe uma certa liberdade? Ou o sistema legal coloca limites? E se esses limites podem ser afastados? Tá. E aí? Tá bom. É assim, em tese... É que o legal do direito é isso, que a gente tem sempre em tese, porque sempre a gente pode arrumar uma confusão. eu acho que a gente pode primeiro falar o seguinte. Primeiro, você tem que estar com a sua capacidade. Sem dúvida. Então, assim, para eu testar, eu tenho que estar no meu...
pleno exercício das minhas faculdades, até quando a gente faz um testamento De uma pessoa de uma mais pessoa mais velha. velha. Você tem que. É legal você organizar, pedir um relatório médico. Tem situações Eu em que o ponho próprio ele de médico é testemunha, testemunha. porque é né? uma segurança para não falarem, não, meu pai estava gagá. Ah, não gostei do testamento, É. então eu vou questionar. Mas então, Entendeu? a primeira limitação que eu diria é o seguinte: a pessoa, ela para testar, Em ela sã precisa consciência. estar num pleno exercício das suas Capacidades mentais. capacidades. Porque o pessoal adora falar, não, eu Sim. tava meio doido, porque Uhum. deixou para um, deixou para outro. E aí, segundo, sobre limitação em relação ao que eu posso eu tenho essa cesta aqui, o que eu posso deixar para um, o que eu posso Por deixar para testamento. outro, por testamento. A gente precisa falar para isso um pouquinho dos quem são os herdeiros necessários. Perfeito. E por quê? Porque enquanto eu tiver herdeiros necessários, ou seja, pessoas que necessariamente vão receber um pedaço da minha herança, na nossa lei atual, 50% dessa cesta é reservado para esses herdeiros necessários. Quem são? Descendentes, ascendentes, cônjuge e vou falar aqui companheiro, porque tem ainda uma polêmica. discussão, uma polêmica e tal. Mas enquanto eu tiver essas pessoas, eu posso testar sobre a minha outra metade, que é a mesma quantidade que eu posso também doar ainda em vida. Então, essa é uma limitação formal. A partir do momento que eu não tenho mais os herdeiros necessários, eu posso testar sobre o todo. E aí tem uma coisa que eu acho super interessante, que é um exemplo que eu sempre dou, que é assim, o testamento, ele vai existir, porque você fez o testamento em vida, ele vai existir. Ele vai ser válido, porque você vai observar as regras da lei. Então, por exemplo, se for um testamento público, são 2 testemunhas. Se for um testamento privado, eu tenho mais testemunhas, tenho outras regras e tal. Eu vou observar a formalidade. Mas ele só vai ser eficaz quando a morte acontecer. Sim. Então, no momento que eu fiz o testamento, eu tenho uma fruteira lá, a cesta cheia de fruta, melancia, banana e tal. De repente, eu vou comendo essas coisas ao longo da vida e quando o meu testamento for aberto, eficaz, não vai ter fruta nenhuma. Paciência. Inexequível, que a gente fala. Né? Não tem como executar. E aí, dependendo da forma como você fez o testamento, ou você vai reduzi-lo todo para ele caber nisso, ou se você tiver previsto que a banana dessa fruteira vai para tal pessoa... Às vezes a banana foi comida, Às meu vezes a amigo. banana foi comida, aí você precisa reorganizar. Mas que limitação a gente tem? A gente tem, primeiro, a limitação eventual de uma incapacidade. A gente tem a limitação do quanto, se eu tiver herdeiros necessários, eu só posso doar metade do meu patrimônio. É isso. Certo? Muito bom. Última questão, assim, em 2 linhas. Lá vem. Sucessão do companheiro. Vocês têm uma opinião sobre isso? Corrão. Eu sei que é super polêmico, acho que os tribunais superiores estão discutindo Eu isso. acho que a gente até já falou sobre isso em algum episódio. Mas em Por uma outros linha. episódios... Não, mas a verdade é a seguinte. Existe uma discussão efetiva. Se o companheiro Que a é herdeiro lei- necessário. Então, a lei, Código Civil, que é onde vai falar, são herdeiros necessários, ascendentes com o cônjuge. Não, São herdeiros necessários. Ascendente, descendente, cônjuge. Descendente, Cônjuge. cônjuge, né? E aí, Aí tem depois como distribui? A famosa equiparação. Aí fica assim, mas disse só cônjuge, não disse companheiro. Mas espera um pouquinho, né? A Constituição Federal equiparou o cônjuge ao companheiro. As decisões, agora em Brasília, são de equiparação, mas existe ainda toda uma tese. Então, não, aqui embaixo, na primeira instância, não, ainda não reconhece, então você vai demorar 15 anos para fazer. Para conseguir. Então é o seguinte. E uma coisa assim também, né, gente? Esse é um tema que eu adoro, é bem palpitante para mim. Mas assim, hoje, depois das últimas decisões, enfim, o entendimento majoritário é que cônjuge igual companheiro é herdeiro necessário, a regra do casamento e tal. Aí a gente entra numa situação assim, será que esta é a interpretação que vai perdurar para sempre? Durante quanto tempo? É a mais justa? Não é a mais justa? Será que eu estou ferindo a liberdade das pessoas? Porque quando quando o código surgiu, ele tinha regramentos diferentes. A sucessão do companheiro era de um jeito, sobre uma massa patrimonial, que era exatamente aquilo que eles construíram ao longo da união, e a sucessão do cônjuge justamente sobre a massa
que cada um já tinha o que a gente chama de particular, ou Sim. aquilo que não era comum. Uhum. Fazia todo sentido, na minha forma de ver. Por quê? Porque a pessoa escolhia, inclusive, se ela ia se casar ou viver em união estável, pensando também nos reflexos da Sem sucessão. dúvida. Porque você tem muitas famílias reconstituídas, às vezes as pessoas se casam, vivem em união estável 1, 2, 3 vezes, e poder escolher entre uma coisa e outra era uma forma de organizar a sucessão. A partir do momento que a jurisprudência, os julgadores colocam tudo no mesmo bolo, ficou uma salada e as pessoas continuam querendo poder escolher. Então, sempre tentam, no testamento, não sei o que, ou nos argumentos, ou na discussão, criar outros caminhos. Então, hoje, dá para falar que é tudo igual do que eu tenho visto. Agora, se vai continuar assim, se não vai continuar assim, e justamente quando você faz um testamento, você não sabe qual vai ser a interpretação quando aquele testamento for ser aplicado. Então, a gente teve uma época em que os testamentos, eles previam várias situações. Eu quero que interprete assim, mas se não for assim, assado, não sei o que, blá, blá, blá. A gente fazia se não for assim, se quando for conhecida. Agora, hoje está mais complicado, porque as decisões estão influenciando até no limite do tabelião, do que ele pode, com relação a essa matéria, estabelecer. Então, Agora, olha, outro dia eu encontrei um cliente que falou, é o seguinte, eu vou fazer desse jeito, eu não sei onde eu vou estar, eu quero que o circo pegue fogo, entendeu? Porque às vezes tem isso também. A gente fica com esse preciosismo de saber quem que vai receber, se não vai receber. Eu já contei aquela história. Eu já contei aqui. Um exercício de controle, né? Até. Pode contar de novo. A audiência muda. Tá bom. Eu recebi uma senhora super chique, incrível. E ela falava assim, eu queria saber para onde vão minhas joias. Eu só tenho filhos. Contei essa história para vocês, não? Não me lembro. Não? Vamos lá. Só tenho filhos. Ela era uma pessoa de bastante posse, mas o problema eram as joias. Mas eu só tenho filhos. Eu falei, mas a senhora não tem netos? Neto é sangue misturado. Nessa hora... Ela falou isso? Juro, nessa hora, quando ela falou, neto é sangue misturado, eu falei, bom, primeiro, coitada das noras. Segundo, aí eu respirei, porque na então vontade... dá pra mim, você sabe? Aí eu falei, faz o seguinte, acho que a senhora devia vender essas joias e distribuir o dinheiro para os seus filhos. Tal. Quando falou isso, sangue misturado, porque tem isso. As pessoas piram de um jeito na hora de fazer um testamento que fica achando que qual é o alcance. Gente, o nosso braço é curto. E é isso que eu gosto de dizer para os clientes, o nosso braço é curto. O caixão não tem gaveta, não tem essas coisas? Caixão não tem gaveta é ótimo, exatamente. Entendeu? Bom, pelo amor de Deus. Não fica querendo ter controle de como é que as pessoas vão fazer, não vão fazer, mas isso aí, entendeu? É isso, Rê. As pessoas querem ter controle, até mortas as pessoas querem ter controle. Então, gente, calma. Vamos fazer o que dá para fazer. Procure um advogado para poder... para organizar. Porque, assim, qual que é a sua intenção? Né? Eu acho que isso é o mais importante. O que você está... eu tenho um filho que é mais atrapalhado, queria deixar um pouquinho mais para ele. Então, vamos organizar isso. Vamos atrás não só da posição, né? Do interesse da pessoa. Ou alguém que me ajudou mais. Enfim. Nossa, que a gente tem, às vezes, uma funcionária da casa que cuidou da pessoa e você quer beneficiar essa pessoa, né? Meus filhos estão super bem, que bom, eu dei cultura, ferramentas, eles cresceram, foram além, eu não tenho, vou beneficiar essa pessoa, esse funcionário. Bom, o resumo sobre a pergunta, então, é que hoje prevalece que o companheiro ou companheira são herdeiros necessários, certo? Hoje o que prevalece. Nos tribunais. Não existe isso, Dora. Não, claro que pode. Não, mas a maioria das decisões tem sido tomadas. Mas aí você pode ter um advogado bem articulado do outro lado, que juiz. O nosso podcast também não é lei, né? Infelizmente, porque senão a gente poderia criar. Vamos saber o seguinte: hoje nos tribunais prevalece isso. A qualquer momento pode mudar, pode ter um entendimento diferente, claro. Porque o direito, de alguma forma, ele é dinâmico, né? Ele vai mudando conforme. Agora, eu não gostaria que fosse assim. Eu não gostaria. Civil... Então, assim, é o que prevalece? Eu não gostaria e eu continuo buscando caminhos para que a interpretação da liberdade da pessoa possa prevalecer. Agora, assim, Renata, quem é você na fila do pão? Uma mera advogada. Não, entendeu? Não, mas assim, é uma advogada que tenta... Não, é porque existe isso. Mas é que assim, a gente pensa... a história
o direito, ele na verdade privilegia a maioria, né? O Sim, desamparado, o ignorante, não ignorante, jurídico. Perfeito. Então, assim, você tem que acolher as pessoas que não têm, porque assim, às vezes ela falou, puxa, eu não casei, porque não casei. Não, Agora que eu não casei, eu também não sou herdeira. Então, existe E isso, salvo engano, o desamparado. assim, ó, toda essa celeuma surgiu, me corrija se estiver errado, mas de um debate, de uma discussão em que a concorrência, ela se dava entre uma companheira e os colaterais do seu companheiro. Então, Entendi. a gente não estava falando De filho. de filho, Ah, era que uma interessante. outra situação. Então, isso traz para proteger aquela companheira Claro. que naquela situação, pela regra da sucessão da companheira, Faz estava todo sendo sentido. desprestigiada. E aí você diz assim, puxa, mas por que a pessoa que faleceu não fez um testamento? Porque, gente, as pessoas não têm acesso a isso. Não tem acesso, não quis, achou que não ia ter problema. E aí o circo pegou Convenhamos, fogo. num país onde um testamento custa mais que um salário mínimo. Pois é. É. 2. Mais que 2 salários então, mínimos. então, assim, não dá para imaginar que, nossa, quem quiser faça um testamento. Não é bem assim que funciona, né? Eu acho que, assim, a nossa regra de sucessão, ela deveria ser fácil, a ponto de você comprar um código na banca de jornal e conseguir entender como funciona. Também não é assim. Nossa, não. Né? É. Então, eu acho que... E é por isso que eu digo, assim, numa regra de preservação da maioria, faz todo sentido que seja assim. Agora, também faz sentido que você possa afastar determinadas situações se eu estou tendo a oportunidade de reorganizar a minha sucessão. Acho que o que a Muito bom. Rê quis dizer, assim, às vezes o que chateia a gente é o poder do poder público Sim. em cima da decisão do particular, sabe? Eu acho que Entendi. esses são os maiores conflitos que a gente tem no direito. Aliás, isso é um Quando tema você tem- bom para um próximo Nossa, episódio. super, Porque O quanto que o Estado deve intervir até onde, nas então, relações privadas. qual é o Exatamente. tamanho Não perca. qual é o tamanho do braço do Estado, É. né? Então, às vezes, o Estado quer abraçar demais e o braço do Estado Sim. também é curto. Sim. E Então- muito bom. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a Luciana e a Renata por esse papo super interessante. Dizer para todo mundo ir lá no Instagram, curtir a nossa página, ouvir o podcast. A gente está em quase todos os tocadores de podcasts disponíveis no Brasil. Então vai lá, curte, compartilha, pode mandar as dúvidas por lá e segue a gente, tá? Os nossos underline. Muito obrigada e até a próxima.